Por isso, Paulo precisava imediatamente, depois de passar por todo aquele processo que ele passou na estrada de Damasco, agora ele estava cego, e agora aqueles que eram seus comparsas, não vamos dizer amigos, eram seus comparsas, que era o povo da lei de Moisés, agora eram os seus inimigos. Tudo aconteceu muito rápido, queridos. E quando Jesus enviou Ananias para orar pelo Paulo, que era para ele saber o que ele tinha que fazer, que Jesus mesmo disse, entra em Jerusalém e lá tu vai saber o que tu tens que fazer. O Ananias estava falando para ele exatamente aquilo que Jesus disse, que nem em Jerusalém, aliás, em Damasco, ele ia saber o que ele tinha que fazer. E Paulo estava sabendo ali pela boca de Ananias. E o que era que Paulo tinha que fazer? Logo que ele recuperou a vista, era para ele sair correndo e logo ir se cuidando com Jesus, se entregando para Jesus e recebendo toda a limpeza na água e no sangue e no espírito para que ele estivesse pronto. Será que Paulo foi de qualquer maneira, queridos? Será que Paulo, mesmo tão conhecedor, tão observador da lei de Moisés, será que Paulo, tão religioso, com uma vida toda dedicada a Deus através da lei de Moisés, o Ananias disse, não, Paulo, olha, tu sempre foi judeu, tu sempre fez parte do povo de Deus, tu sempre fez parte do povo escolhido, tu conhece bem a lei de Moisés, não tem necessidade de convertimento, de purificação, de batismo, de receber o poder do Espírito Santo, não tem necessidade. Tu já está pronto. Negativo, meu querido. Jesus, ele vai lhe chamar, lhe tomar, e vai lhe preparar na água e no espírito, lhe purificando de todo o pecado, lhe ensinando o que é santidade, o que é doutrina, o que é pureza, o que é andar de acordo com a palavra, o que é andar em santidade. Ele vai primeiro lhe preparar para que você esteja de acordo com os mandamentos de Jesus. E assim você venha receber o Espírito Santo na sua vida, para que o Espírito Santo possa lhe usar verdadeiramente. Assim como foi não somente com Paulo, mas com todos aqueles que foram usados por Jesus verdadeiramente e são usados até hoje. Então, observe aqui neste versículo, vou repetir mais uma vez, este versículo de número 16, que diz, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Era Ananias dizendo, Paulo, tu foste chamado, a obra está aqui para tu fazer. Só que primeiro tu tens que invocar o nome agora da lei de Moisés, dos patriarcas, dos profetas, não. Agora é o nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus derramado na cruz que trouxe o Espírito Santo, que capacita, que reveste de poder, que nos dá autoridade sobre as trevas, para que nós tenhamos condição de levar adiante a obra do Senhor. Vamos ler, queridos, os versículos 18 a 21, que diz assim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. O 19. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. O 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes do que o matavam. O 21. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então, queridos, observe aqui o que nós vemos dos versículos 18 a 21. É Paulo falando.
O versículo 17, Paulo diz que depois que ele recebeu essa recomendação do Ananias, ele logo tratou de fazer. E o versículo 17 diz: E aconteceu que tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. O 18 diz: E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. O que é que nós lemos aqui, queridos, repetindo, para ficar melhor entendido? Depois que Paulo recebe a recomendação de Ananias, que ele tinha que levantar dali, procurar se entregar para Jesus, procurar ser lavado pelo sangue do Cordeiro, enfim, ele teria só assim a condição de fazer a obra que Jesus tinha para que ele fizesse. Então, o que foi que Paulo fez? Ele saiu de lá e foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele foi orar. E quando ele estava orando, queridos, imediatamente Paulo, de novo, teve outra experiência espiritual com Jesus. Ele disse que o espírito dele foi tirado do corpo dele, ele saiu do corpo dele e ele ouviu a voz de Jesus que dizia que ele tinha que sair depressa de Jerusalém, porque ali eles não iam receber o que Paulo tinha que falar acerca de Jesus. Observe, queridos, que pouco antes disso Paulo estava do outro lado. Ele era um daqueles que perseguia Jesus. E Paulo diz: realmente é verdade, não vão receber, porque eu fui um daqueles que perseguiu os cristãos. E quando o Estevão foi morto, eu estava lá, tão envolvido com a morte de Estevão, que Paulo não só consentia tão profundamente com a morte de Estevão, que ele apoiava a ponto de guardar as roupas daqueles que matavam a Estevão, né? E Paulo fazia isso porque não prestava, era mau caráter? Não, queridos, ele fazia isso porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Observe aí o tamanho de uma cegueira espiritual, queridos. Paulo consentiu tão grandemente, apoiou, ajudou na morte de Estevão, estava tão diretamente envolvido porque ele amava a Deus. Ele estava achando que estava fazendo aquilo para agradar a Deus, obedecendo à vontade de Deus. Ele estava consciente de que estava obedecendo a Deus. Veja o que é a cegueira espiritual. Então Jesus fala para Paulo: não, eu vou te usar para ir a outras pessoas, aos que não são do povo de Israel. Vou te usar para ir para outros lugares, né? Fora de Jerusalém. Então o que nós vemos aqui, queridos, nestes versículos? O quão profundo é a obra de Deus dentro do reino espiritual. Nós temos, queridos, que descer as profundezas de Deus numa entrega total e absoluta, para que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos espirituais e não apenas ele nos diga o que nós temos que fazer, como ele venha dirigir a tal ponto dele mesmo fazer a sua obra através de nós. Nós não temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo somente, queridos, mas nós temos que ser usados para o próprio Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo, para que ele faça a sua obra através de nós. Porque se não for assim, como é que nós vamos curar o enfermo? Como é que nós vamos expulsar o demônio? Como é que nós vamos pregar a palavra com sabedoria? Né? Como é que nós vamos ter poder para fazer uma obra espiritual para Deus, querido, se o Espírito Santo não fizer ele mesmo através de nós? Querido, nós somos um templo. Um templo onde tem que habitar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habita em nós, é demônios que habitam, queridos. Aí talvez você diga: não, irmã, eu nunca fui possessa, eu nunca fui possuída, eu nunca manifestei. Não, queridos, os demônios, eles não querem se manifestar, não. Eles fazem tudo para não se manifestar. Mas assim vem vivendo dentro de nós a vida toda. Se nós não termos cuidado de sermos um templo onde habita o Espírito Santo, tenha certeza. Demônios habitam em você
e de uma maneira ou de outra se manifesta de maneira, se reflete de maneira que você nem imagina que é um demônio que está falando, que é um demônio que está agindo, que é um demônio que está transparecendo através de você. É muito profundo isto, é muito profundo, queridos, né? Então, o que é que nós vemos aqui neste ensinamento? Deus quer nos chamar, queridos, Ele quer nos usar de maneira profunda. Deus está nos chamando, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para este grande avivamento que está se iniciando sobre a face da terra. Mas para isto o Espírito Santo precisa nos tomar e nos preparar para que realmente nós tenhamos condições, assim como Paulo foi preparado no sobrenatural. O que foi que nós vemos aqui? Paulo, depois que foi chamado, ele já era um escolhido de muito tempo, Ananias mesmo falou, tu és um escolhido já há muito tempo, e agora Jesus te chamou para tu fazer a obra, mas para isso tu tem que te converter. Tu tens que ter os teus pecados sanados, perdoados, abandonados, enfim, queridos. Quando Deus nos chama, nós temos que passar pelo processo de convertimento, para que nós possamos entrar no sobrenatural de Deus, porque a obra é sobrenatural, é contra as potestades, misericórdia, Senhor. É contra as trevas, queridos, é uma guerra no mundo espiritual. Reflete no natural, reflete muito no natural, mas é espiritual, né? Então, queridos, este é o nosso ensinamento desta noite. Vamos nos entregar a Deus, porque está acontecendo um grande avivamento. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para nós, bem primeiro, ter espírito de discernimento. Porque, queridos, durante o grande avivamento que vai preparar a igreja, que vai subir para o céu, vai ter muito engano. Muito engano, queridos. Nós temos que estar prontos com o Espírito Santo nas nossas vidas, para nós termos o discernimento do que é e do que não é de Deus. Avivamento, querido, não é movimento, né? Apenas. Pode ser que o movimento venha de um avivamento, né? Venha do fato de nós estarmos obedecendo a palavra de Deus, de nós estarmos vivendo em andamento com a palavra de Deus. Pode ser que venha, mas pode ser que não venha. É muito complicado você ver um movimento em que você não vê santidade, você não vê cumprimento das Escrituras, você não vê o povo andando de acordo com a palavra de Deus. Uma coisa é movimento, outra coisa é avivamento. Avivamento é quando você se entrega para Deus no interesse de obedecer os mandamentos. E assim você obedecendo os mandamentos, você vai ser convertido. E o Espírito Santo vai passar a manifestar na sua vida, na minha vida. E aí vai acontecer um avivamento espiritual. Agora, enquanto for apenas um movimento sem um verdadeiro avivamento, aí fica difícil você dizer se é de Deus ou não. Vem muito engano, queridos. Temos que estar preparados na palavra. Temos que estar andando em conformidade com a palavra, realmente cheio do Espírito Santo, para que o inimigo não venha nos enganar com falsos mover, que nós temos que ter certeza se realmente é de Deus, porque nem tudo que parece é, e o inimigo é tão enganador que ele tem a capacidade de enganar qualquer um, porque ele engana no âmbito espiritual, né? Temos que ter certeza se o que nós vemos por aí é realmente de Deus ou não. Nós estamos chegando neste tempo em que nós já estamos vendo coisas muito grandes e às vezes nós queremos chamar de Deus como na realidade não é, né? Queremos chamar de Deus só porque é espiritual, quando na realidade nem sempre é, né? Então, queridos, esta mensagem desta noite, vamos nos entregar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que Ele nos prepare verdadeiramente, para que Ele venha nos usar,
para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade exatamente naquilo que Ele quer que nós façamos, assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com os apóstolos, que Ele mesmo vinha e dizia: eu quero que tu faças isto para mim, faça assim, faça assado, dentro dos detalhes, porque Jesus é inteiramente detalhista, queridos. Vamos agradecer a Deus por mais este culto. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Vamos agradecer a Deus, queridos, quando Ele nos mostra tão profundamente como Ele quer agir nas nossas vidas, nos dando exemplo da vida de Paulo, da maneira como Jesus agiu através da vida de Paulo. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Jesus querido, pelo teu ensinamento. Jesus, quando tu está nos mostrando, Jesus, de que maneira tu queres agir nas nossas vidas, de maneira espiritual profunda, de maneira íntima contigo. É este o tipo de relacionamento que tu nos pede. Jesus, um relacionamento íntimo e verdadeiro, dentro do teu sobrenatural, Jesus. Ouvindo e vendo o teu agir nas nossas vidas, ó Jesus. E assim tu vai nos dirigir corretamente dentro daquilo que tu queres que nós façamos para ti. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, que este culto, que esta palavra, que este ensinamento alcance quanto, Jesus querido, tu queiras alcançar. Ó Jesus, maravilhoso, e assim fica conosco, nos guardando de todo mal, nos preparando para o dia do fim, nos chamando e nos envolvendo dentro do teu sobrenatural e agindo nas nossas vidas conforme a tua vontade, nos fazendo verdadeiros templos, Jesus, cheio do teu Espírito Santo, verdadeira habitação do teu Espírito Santo, para que tu venha nos usar nesses últimos dias. Jesus querido, quero te agradecer por tudo. Jesus querido, nos abençoa, nos guarda. Jesus, nos lava no teu sangue, alcança os nossos familiares, todos aqueles que necessitam de salvação, alcança os encarcerados, de toda forma de encarceramento, quer seja numa cadeia material, quer seja numa cadeia espiritual, os hospitalizados, Jesus, aqueles jogados pela sarjeta, Jesus querido, vai libertando o Senhor de todo tipo de cadeia, de todo tipo de prisão. Espírito Santo alcança todos os inscritos, os que já se inscreveram, vai abençoando. Espírito Santo vai buscando, vai usando conforme a tua vontade, que sejam verdadeiros atalaias, verdadeiros intercessores, aqueles que realmente querem comprar esta obra, entrar nesta obra, nesta batalha juntamente conosco. Oh Jesus querido, Espírito Santo de Deus, vai fazendo assim nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo, vem nos dar uma noite de paz e de bênção, nos guardando de todo o mal, de toda exorte do inferno, de tudo aquilo que venha querer nos destruir. Jesus querido, nos guarda embaixo do teu sangue. Espírito Santo, nos guarda, nos cercando com a tua palavra, com o teu poder, com a tua graça. Em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Querido, se você encontrar destes cultos, querido, se você achar a primeira parte, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. Se inscreva no nosso canal, que nós precisamos dar continuidade nesta obra. E nos ajude em oração, querido, para que o Senhor venha abençoar grandemente, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para levar adiante. Nós queremos agradecer a todos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus.